De volta com o Manhã no Ar, mais uma vez, uma excelente quarta-feira para você, são 6 horas e 8 minutos, nós estamos ao vivo aqui pela TV A Crítica para Manaus, região metropolitana e para a maioria dos municípios do interior deste nosso grandioso estado. Nós também estamos ao vivo pela rádio, pela FM O Dia a 93.1 até às 7 da manhã, onde os nossos ouvintes acompanham a primeira hora do Manhã no Ar, viu? Lembrando que nós também estamos ao vivo pela internet, por meio do A Crítica Play, o aplicativo que você pode baixar aí no seu smartphone, é gratuito, e acompanhar a nossa programação ao vivo, acompanhar também os destaques daquilo que é produzido por todos os nossos programas, pelas equipes de jornalismo, pelas equipes de produção desta emissora. Você também tem canais de interação com a nossa equipe de produção. Um desses canais é a nossa página no Facebook. A página do Manhã no Ar no Facebook, há também os canais oficiais da TV A Crítica. TV A Crítica Oficial, tanto no Facebook e no Instagram e no Twitter, e ainda há o nosso WhatsApp. O telefone é o 99291-2167, o número que aparece aí na barra inferior do seu vídeo. Por meio deste número de telefone, você entra em contato direto com a nossa redação para comentar os assuntos que nós trazemos aqui como reportagens e também mandar a tua saudação de bom dia. Entre os destaques que nós vamos trazer hoje, a gente traz um caso aqui, uma tentativa de feminicídio lá na cidade de Itacoatiara. Nós temos um vídeo que é registro dessa tentativa de homicídio, em que o homem entra no estabelecimento comercial, aparentemente está conversando e dispara pelo menos 5 vezes. Em 4 vezes que ele aciona o equipamento, o revólver, a arma não dispara. Olha aí, olha o momento, ó. Dispara várias vezes, aí finalmente a arma dispara, mas não atinge a vítima, porque uma testemunha conseguiu puxar, ele volta, ainda dá uma coronhada nesta mulher. É um caso de violência absurda e absolutamente premeditada, porque estão todos conversando e ele do nada tira a arma e faz essa tentativa de feminicídio. Isso lá na cidade de Itacoatiara, a gente vai trazer a reportagem completa para você daqui a pouco. Daqui a pouco também a gente repercute a informação do leilão da Santa Casa de Misericórdia, lá no centro da cidade de Manaus. A estrutura deve ir a leilão finalmente, por decisão da Justiça. Nós temos acompanhado este caso aqui na TV A Crítica já há muito tempo. Essa estrutura foi abandonada, deteriorada, o patrimônio agora, o que resta do patrimônio é apenas essa fachada, porque aí por trás não há mais telhado, não há móveis, não há mais nada, tudo já foi destruído. E é um local que serve de abrigo para pessoas que entram aí para consumir drogas, pessoas que entram aí para cometer crimes. Nós já acompanhamos vários homicídios, eu mesmo, uma ocultação de cadáver. E ontem foi registrado um estupro, o estupro de uma menina de 16 anos, uma estudante, no momento que estava indo para a escola, foi arrastada para este local e feita vítima de um crime bárbaro como o crime de estupro. Finalmente essa estrutura vai a leilão e a possibilidade é de que esse leilão seja, portanto, a solução para essa estrutura, já que o poder público não consegue. Agora, a gente vai trazer um outro assunto aqui também. A gente vai falar dos produtos da Apple, minha diretora, ou da passagem de ônibus. A gente tem uma reportagem hoje sobre uma série de equipamentos, esse que você está vendo aí no seu vídeo. Enche a tela, por favor, Piranha, por favor. Isso aí foi uma denúncia feita à polícia. Você sabe aquela marca lá da maçã mordida? A Apple? Pois é, significa, até esse nome significa maçã em inglês. Foi a própria empresa que denunciou às autoridades locais que este material estava sendo comercializado no centro aqui da cidade de Manaus. Produtos falsificados, entre esses produtos, há alguns itens, inclusive, que não foram lançados no país, aqui no Brasil. Ainda não foram lançados no mercado brasileiro. A empresa fez essa denúncia, a polícia foi lá checar a denúncia e encontrou todo esse material ilegal, falsificado, e a gente vai trazer essa reportagem para vocês. A gente vai falar também sobre o transporte coletivo, mais uma vez o transporte coletivo, mas dessa vez a notícia é de que a prefeitura adiou o prazo para que a cobrança da passagem fosse feita apenas eletronicamente. Nós trouxemos em primeira mão, inclusive aqui no Manhã no Ar, a decisão publicada no Diário Oficial do município, onde a prefeitura determinou que a partir agora, do mês de novembro, a cobrança da passagem do transporte coletivo, uma determinação que passaria a valer daqui a 5 dias, fosse feita apenas pela modalidade eletrônica.
utilizando o Passa Fácil lá, o cartão em que você compra as passagens, enfim, apenas do modo eletrônico. Isso foi uma determinação da Prefeitura que valeria nos próximos dias, nos próximos 5 dias, mas agora a gente tem a informação de que esta data foi prorrogada pela Prefeitura, foi adiada, e nós vamos explicar ainda na edição de hoje os motivos desta prorrogação. Os motivos desta prorrogação você acompanha ainda no Manhã no Ar desta quarta-feira, viu? 6 horas e 14 minutos, vamos voar pelos céus de Manaus? Vamos mostrar o drone da TV A Crítica que está sobrevoando aqui, neste momento, aqui a rotatória do Coroado, o complexo viário Gilberto Mestrinho. E olha, aqui de cima a gente percebe que o trânsito é tranquilo na rotatória, por cima da rotatória também, de quem vem da Efigênio Salles e segue aqui para o Coroado. O trânsito é carregado na saída da Cosme Ferreira, como sempre, aliás, como sempre. Mesmo 6 horas e 14 minutos, ainda não é hora do trânsito ficar carregado, mas olha, na sequência ali da André Araújo, o trânsito segue com fluidez. De quem vem da Efigênio Salles também segue com fluidez. A ida para Rodrigo Otávio também está tranquila. O Alex está fazendo esse sobrevoo aqui para a gente aproveita para dar a previsão do tempo também, né? Vamos ver a previsão do tempo. Segundo o Climatempo, hoje o sol aparece agora pela manhã, porém deve ter chuvas rápidas no decorrer do dia e também no período da noite, viu? Hoje está previsto pelo menos 25 milímetros de água que deve cair em Manaus, com chance de chuva de até 86%. O dia já amanheceu com a mínima de 24 graus, a sensação térmica agora é de 25 graus, viu? E a máxima pode chegar aos 33 graus. É a previsão do tempo, segundo o Climatempo, para hoje, para essa quarta-feira. Alex, eu não sei se é possível, Alex, mostrar a Cosme Ferreira. A saída da Cosme Ferreira para a gente é sempre um local de gargalo ali na frente. Se o Alex estiver me ouvindo, ele está me ouvindo, está manobrando o drone, está fazendo essa manobra aí. Então, veja só. Ali a gente vê a sequência da Rodrigo Otávio, ele está manobrando. Vamos ver se a gente chega na Cosme Ferreira, Alex. Ver se a gente consegue chegar na Cosme Ferreira para mostrar a saída da Cosme Ferreira e também a saída da Avenida das Torres. A gente sempre acompanha ali um ponto de estrangulamento no trânsito. E é isso mesmo, olha, apesar de serem apenas 6 horas e 16 minutos, o trânsito já é carregado na saída da Cosme Ferreira e também da Avenida das Torres desde as primeiras horas da manhã. Aqui na Cosme Ferreira, o congestionamento fica apenas até em frente àquele posto de combustíveis. Logo na saída, na chegada da rotatória, o motorista precisa ter um pouco de paciência. Obrigado ao Alex Gomes pelas imagens que traz dos céus de Manaus, desta área da zona leste da cidade. E daqui a pouco a gente traz mais informação do trânsito para o nosso telespectador, para você que se prepara para sair para o trabalho, levar filho na escola, enfim, o dia a dia da cidade desta quarta-feira. 6 horas e 16 minutos. Ontem à noite, uma residência de 2 andares na rua Doutor Thomas, no Adrianópolis, foi atingida por um incêndio de pequenas proporções. O local fica bem próximo ao Parque Municipal do Idoso, que gerou pânico em funcionários e idosos que moram lá na Fundação Doutor Thomas. Segundo o Corpo de Bombeiros, o problema foi resolvido de forma rápida. Ainda, segundo os bombeiros, não há registro de vítimas, apenas de perdas materiais. Aí você vê o vídeo, que é o registro do momento desse acidente, do momento deste incêndio, mas felizmente a equipe de bombeiros atuou a tempo e conseguiu evitar maiores prejuízos. E felizmente, né, o que é melhor de tudo isso é que não há o registro de vítimas ou de feridos. 6 horas e 17. Mais um motorista de aplicativo foi alvo de criminosos aqui em Manaus. Mais um. Ele foi atingido com um tiro durante um assalto. Eu vou conversar com a May Chapiama sobre este caso. May, muito bom dia para você, May. Esse tiro pegou no braço, por sorte, né? Esse motorista foi atingido no braço, mas é uma situação que a gente sabe que poderia ser muito pior. E mais um motorista, mais um profissional dessa categoria, vítima desse tipo de crime, né, May? Exatamente, Emanuel. Bom dia para você, bom dia a todos que estão acompanhando o programa Manhã no Ar desta quarta-feira. E esse motorista, por sorte, não teve
outros órgãos atingidos. Ele foi atingido na noite desta terça-feira durante uma tentativa de assalto ali no bairro do Dom Pedro, na zona centro-oeste da capital. Ele foi identificado como Luiz Felipe Chaves, de 25 anos, e, de acordo com a polícia, ele estava parado em um posto de combustível quando foi abordado por dois homens que chegaram em uma motocicleta e anunciaram o assalto. Ele ficou bastante nervoso com a ação desses suspeitos e acabou acelerando o veículo. Foi quando um dos atiradores sacou a arma e disparou um tiro que acertou o braço dessa vítima, que foi encaminhado para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto, no bairro do Adrianópolis, na zona centro-sul da capital. O quadro de saúde dele não foi divulgado. Esse caso foi registrado na delegacia e agora a polícia tenta chegar a esses dois suspeitos que balearam esse motorista de aplicativo na noite desta terça-feira, viu, Emanuel? A cada dia, os motoristas de aplicativo estão se arriscando ainda mais, porque quase todos os dias há algum assalto, uma tentativa de assalto, ou até mesmo esse tipo de tentativa até de homicídio ou uma facada. Eu já presenciei motoristas, já fizemos matérias com motoristas que foram atingidos com facadas e agora esse motorista foi atingido a tiros. Lamentável, viu, Emanuel? Volto com você. Exatamente, Meixa Pema. E aí, motoristas de aplicativo, nós trouxemos ontem a reportagem do taxista, nós trouxemos a reportagem recentemente do motorista de ônibus que levou as 5 facadas lá no braço, né? Por sorte não foi atingido de uma maneira mais grave. Trazemos com muita frequência os motoristas e também os passageiros de rotas do distrito, aqueles micro-ônibus que transportam esses trabalhadores, ou seja, quem trabalha no trânsito, nas ruas de Manaus e presta esse tipo de serviço, está à mercê desses criminosos. Meio, obrigado pelas suas informações, daqui a pouco a gente volta a conversar, tá bom? Um homem foi preso por envolvimento na morte e esquartejamento de uma mulher grávida no bairro Alvorada. Este homem aí que aparece na televisão, viu? Este crime aconteceu em janeiro do ano passado e o motivo seria uma suspeita de que a vítima, a mulher grávida, estivesse passando informações para uma boca de fumo rival. A polícia procura ainda mais um suspeito de ter cometido esse crime. Raimundo Nonato Souza Silva, de 24 anos, foi preso por policiais civis aqui do 19º Distrito Integrado de Polícia. Ele é um dos suspeitos de envolvimento na morte de Ana Cristina Costa, de 25 anos. Ela estava grávida e foi morta por espancamento e depois foi esquartejada e teve os pedaços do seu corpo jogado nas proximidades de uma boca de fumo. Nós vamos conversar agora com o delegado titular aqui do 19º Distrito Integrado de Polícia, delegado Aldenei Góes, que vai dar mais detalhes sobre a prisão do Raimundo Nonato. Delegado, todas as investigações iniciaram na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros e vocês cumpriram, de fato, o mandado de prisão em nome dele. Sim, todas as investigações, inclusive a conclusão, a dinâmica do crime, tudo foi investigado e elucidado pela Delegacia de Homicídios. Coube a nós agora, cientes de que essa pessoa estava foragida, mapear onde é que ele estava e cumprir esse mandado de prisão contra ele. Delegado, esse crime ele foi no início de 2018, em janeiro, né, no bairro Alvorada. O que de fato aconteceu? Qual foi a motivação? Bem, as informações que nós passamos são as que nós obtivemos dos autos, porque ele aqui, no momento da prisão, ele preferiu silenciar sobre os fatos. Mas o que sabemos é que ela era suspeita de estar passando informações. Ela era usuária de droga, comprava droga junto com eles, e ela era suspeita de estar passando informações para uma boca de fumo rival para prejudicar aquela boca de fumo. Eles, suspeitando disso, a intenção inicial deles seria torturá-la, obrigá-la a confessar que estava fazendo isso e depois liberá-la. Só que em determinado momento, a pessoa que foi ouvida lá na Delegacia de Homicídio narrou que perderam o controle da situação e resultou na morte dela. Inclusive, um deles, que estava fora, observando para que ninguém se aproximasse, ele narra que ela gritou muito, pedia ajuda, pedia para não morrer, mas mesmo assim, após alguns minutos, ela fatalmente chegou à morte. E depois eles, para se livrar do corpo, desmembraram o corpo dela, colocaram em sacos de lixo e deixaram próximo dessa boca rival, que eles suspeitavam que estava recebendo informações. Tudo isso para confundir o trabalho da polícia.
Delegado, todos os suspeitos agora com a prisão do Raimundo estão presos ou ainda falta alguém? Há ainda uma pessoa que está, é o Jorge Luiz. Nós divulgaremos a fotografia dele, porque, como neste caso, que recebemos informações da comunidade, que orientaram os nossos investigadores para chegar até o preso, é sempre importante colaborar. E mencionar que a pessoa pode colaborar indo a qualquer delegacia, inclusive a delegacia de homicídios ou a especializada, pode ir a qualquer delegacia denunciar, se você sabe o paradeiro de algum foragido. Além disso, nós temos o telefone, que é o 99624415, que é o nosso número de disque denúncia. Quais crimes o Raimundo Nonato Souza da Silva vai responder e qual o procedimento a partir de agora? Bom, ele será recolhido à cadeia pública e eles já foram denunciados pelo crime de homicídio triplamente qualificado e, além disso, responderá pelo aborto provocado por terceiro, porque a moça, a vítima, ela estava grávida de 6 meses. É um crime horrível, né? O homicídio em si já é um crime bárbaro, o feminicídio é um homicídio qualificado. Eu não sei se aplica neste caso, porque não foi uma morte contra a mulher pela condição de ela ser mulher, mas a mulher estava grávida. E tudo isso por quê? Tudo isso por conta dessa disputa que ocorre aí entre o tráfico de drogas. Eu gostaria de chamar a atenção para esse caso aqui, chamar bem a atenção para este caso, porque o crime ocorreu já tem um tempo, mas a polícia foi lá, identificou e prendeu. E já identificou o outro suspeito, já sabe quem é o outro suspeito. Então a bandidagem está aí lutando por pontos de venda de drogas, lutando aí por esta guerra, e esquece que as autoridades estão investigando. E esquece que os crimes deixam rastro, que deixam pista. E essas pistas depois são seguidas pelas equipes de investigação e chega neste resultado aqui. Um crime bárbaro que teve essa resposta aqui. Agora, olha só, a gente vai falar de um outro crime igualmente, ou de uma tentativa de crime igualmente grave. Peixe, coloca, por favor, roda, Vanusa, o vídeo desse crime lá em Itacoatiara, por favor. Enche a tela para as pessoas de casa já acompanhar. Olha o momento aí. O homem, a arma disparou. Vamos colocar o vídeo desde o início, para as pessoas entenderem o que está acontecendo? A vítima, essa mulher que é caixa do mercadinho. Olha como as pessoas estão... Para o vídeo aí, por favor. Para o vídeo, Peixe, por favor. Para o vídeo. Olha como as pessoas estão. Estão conversando. Não há nenhuma exaltação, pelo menos aparentemente aqui no vídeo. A gente não tem acesso ao áudio. É uma câmera de vigilância deste mercadinho. E não há aí nenhum sinal na linguagem corporal deste homem do que ele vai fazer a seguir. Então, observem. Há uma mulher em pé, um pouco afastada ali, a vítima sentada, alguém aqui na beira do balcão também acompanhando tudo. Agora, dá play no vídeo para a gente acompanhar o que acontece na sequência. Esse homem vai sacar uma arma. Ó. Sacou, apontou e apertou o gatilho várias vezes, até que finalmente a arma dispara e disparou no momento em que essa testemunha, em que essa pessoa aí se meteu, reagiu, e depois na volta o homem veio e ainda bateu na cabeça da mulher. Foi lá para matar, de forma premeditada. Se não fosse essa pessoa intervir... Vamos entender melhor essa história aí na reportagem da Mayara Rocha? Por sorte, a vítima, que é a esposa de Etiemerson Souza Moura, está viva para contar a história. Já o suspeito, o tal Etiemerson, teve o mandado de prisão preventiva cumprido no município de Itacoatiara. Agora, o que será que esse homem fez para ter ido preso? Pois é, no dia 25/10, ele foi até o serviço da esposa, aguardou ela sair do trabalho e, no momento oportuno, sacou uma arma e fez 4 disparos de arma de fogo. O detalhe dessa história é que nas 4 vezes a arma que ele estava falhou. A história não termina aí. Ele tentou fazer um 5º disparo, só que uma terceira pessoa entrou na história, empurrou o braço dele e o tiro foi disparado para o alto. A esposa dele ficou assustada com a história, mas Etiemerson não ficou satisfeito. Ele usou a própria arma para agredir fisicamente essa mulher, que em seguida procurou a polícia temendo pela própria vida. Por isso, ele teve um mandado de prisão preventiva expedido. Não se sabe o que teria motivado esse crime, mas ele vai prestar esclarecimentos e vai responder essa pergunta agora para a Justiça.
tem que responder muita coisa para a justiça. Vamos assistir esse vídeo do início novamente. Aí, Peixe, enche a tela, Peixe, por favor, para a gente prestar atenção. Olha quem reage, quem evita este feminicídio é uma mulher. Ela que luta contra este homem e impede que uma desgraça aconteça. E faz isso colocando em risco a própria vida, inclusive. A própria vida. A gente não tem a informação aqui da proximidade dessa testemunha com esse suspeito. A gente não tem a informação sobre a relação deles, mas ela impediu um feminicídio, ela impediu um assassinato a queima-roupa, a sangue frio, premeditado, calculado. O cara foi armado, estava conversando, puxou a arma assim, e ela faz isso colocando em risco a própria vida, porque trata-se de um homem. Olha só, e se essa arma tivesse, se qualquer um desses outros tiros, foram 4 tentativas, ele tentou 4 vezes, na quinta a arma disparou, mas a arma já não estava apontada para esta vítima. É uma cena lamentável. É uma cena lamentável que a gente traz, protagonizada por este homem que está aparecendo no seu vídeo aí, na fotografia. Um homem jovem que, por algum problema conjugal ou por algum problema de relacionamento, não aceita que a mulher continue viva, achou e achava, e deve continuar achando, que tem o direito de tirar a vida de alguém, de tirar a vida de uma mulher ou dessa mulher, e não importa as razões que ele tenha, ou as razões que ele acha que tem, ninguém tem o direito de atentar ou de tirar a vida de uma outra pessoa. É o nosso maior bem, é o nosso maior valor, é o nosso maior direito, o direito à vida. Todos nós, independente da raça, do credo, da cor, do sexo ou de qualquer outra coisa, é um direito inalienável, um direito do qual não se pode separar, não pode ser tirado do indivíduo esse direito, e este homem aí não tinha, não tem e nunca terá o direito de fazer isso que ele tentou fazer. Felizmente, pela ação dessa pessoa, ele não conseguiu concretizar este crime. A gente tem, inclusive, a participação dos nossos telespectadores se manifestando já sobre este caso, viu? Olá, Manuel, estou ligado todos os dias, bom dia, daqui a barbaridade aqui fizeram com essa mulher, ainda bem que não disparou, né? Que o disparou não acertou ela, agora fica para a justiça fazer a sua parte. É isso mesmo, fica para a justiça fazer a parte dela. Essa é a fala a opinião do Stanislau. E aqui vem, ele está falando aqui, está ligado Manhã no Ar, é lá do bairro Educandos. Obrigado, Stanislau, pela sua participação com a gente. A gente tem mais interações, minha diretora? A opinião do Stanislau é a opinião, eu penso que da maioria das pessoas que assistiram este vídeo, a esta barbaridade, ou esta tentativa de feminicídio. Você já imaginou se qualquer um desses disparos, no momento em que a arma estava apontada para a vítima, disparasse? Então a intenção era clara, a intenção era cometer um homicídio, e é assim que a gente espera que a justiça entenda que este fato foi. Obviamente, o primeiro momento é o inquérito policial, que deve utilizar estas imagens como prova para que este suspeito seja apresentado à justiça. É um crime absolutamente violento e certamente ele deve ficar preso já na audiência de custódia. É o mínimo que a gente espera. Que já fique preso já na audiência de custódia, viu? Nós temos mais interação, minha diretora? Temos mais a participação dos nossos... Temos aqui a participação dos nossos telespectadores. Bom dia, ligadinho ali no Manhã no Ar. Do lado esquerdo aqui da minha tela não tenho informação. Aquela da escola, Fabrício Sampaio. Todos os dias o pessoal da Fabrício Sampaio manda essa foto pra gente aqui. Um abraço, obrigado pela audiência, viu? E você tem o canal de interação com a gente. Esse número aí não, né, minha diretora? É esse aí, o 92 25 87... Não, esse não é esse número não. É bom corrigir. A gente divulga daqui a pouco o número correto da sua interação com a gente para mandar a sua saudação de bom dia. É agora. Esse que está aparecendo no seu vídeo agora. 9291-2167. Esse é o telefone que você entra em contato com a nossa equipe de produção. Vamos seguir com a notícia? Uma operação deflagrada ontem no centro da cidade apreendeu 3.000 produtos falsificados em 2 lojas voltadas a acessórios para celulares.
Os criminosos eram tão audaciosos que comercializavam itens ainda indisponíveis no Brasil. A ação foi provocada por uma queixa formal de uma empresa sediada no exterior, como a gente vai entender agora na reportagem. Ao todo, foram apreendidos mais de 3.000 produtos falsificados em 2 estabelecimentos comerciais localizados no centro da cidade. Entre os itens estão carregadores, cabos, fones, películas, capas, entre outros objetos. As investigações começaram há 2 meses atrás, porque o representante da empresa canadense procurou os órgãos de defesa do consumidor aqui em Manaus e formalizou a denúncia. A Delegacia do Consumidor recebeu a denúncia formal por parte da Apple Internacional, que encaminhou um representante legal para nos acompanhar, não só na visualização dos alvos, como também durante toda a operação. Vocês chegaram a 2 lojas no centro de Manaus. Os proprietários, no momento dessa fiscalização, não estavam na loja. O que deve acontecer a partir de agora? Esses proprietários já foram autuados? A Receita Federal e também o PROCON, Manaus, autuaram no sentido de oferecer um prazo para resposta e defesa e, posteriormente, lacraria o estabelecimento se não regularizar. E, por parte da Delegacia do Consumidor, certamente os responsáveis legais vão responder por concorrência desleal, crime contra a relação de consumo e a fraude no comércio. A loja repassava esses produtos ao consumidor e eles acreditavam que realmente eram originais. Produtos esses que já existem no mercado, mas um me chamou a atenção. Uma película embalada com o símbolo dessa marca canadense ainda não existe no mercado e eles conseguiram trazer isso para Manaus. Que novidade, é inovação, inclusive. Verdade, eles são muito ágeis nisso. Infelizmente, a indústria da pirataria é muito grande no mundo inteiro e ela sempre tem por trás outros crimes. Corrupção ativa, corrupção passiva, porque isso passa por outros setores. A chance de um produto desses causar um acidente de consumo é muito grande. A chance de um produto desses ter vício, até porque não passa pelas testes de especificação do Inmetro, por exemplo, através do IPEM, de qualidade, é muito grande. Nós fomos no estabelecimento verificar se estava ocorrendo o crime de descaminho de mercadorias, né? Se essas mercadorias tinham um aspecto de importadas, né, irregularmente, né, como de fato comprovou, e eventualmente, no decorrer do processo administrativo, pode ser que seja dado a pena de perdimento dessa mercadoria. Vocês já conseguiram identificar onde foi fabricado esses itens, de onde veio, como chegou aqui na capital? Cantos para entrar não faltam, né? A gente pode identificar quem eventualmente deu essa entrada inicialmente, né? No decorrer das investigações, e essa pessoa vai responder pelo crime de descaminho. Durante a ação, ninguém foi preso, pois os proprietários das lojas não estavam no local quando os órgãos de defesa do consumidor chegaram nos estabelecimentos comerciais. Mas eles receberam uma notificação. Eles têm um prazo de até 10 dias para se apresentarem em algum dos órgãos de defesa do consumidor para prestar esclarecimentos. Mas as investigações devem continuar para saber qual a origem desse produto, onde ele foi fabricado e como chegou aqui em Manaus. Isso pode ter relação com o chamado jeitinho brasileiro que algumas pessoas acabam procurando para fazer as coisas, né? Para um produto falsificado, um produto desencaminhado, para colocar no mercado com um preço abaixo, sem pagar imposto, porque se vem dessa forma, se vem de forma ilegal, não pagou-se pela patente, pela regularização do produto no Brasil, o lançamento do produto no mercado que atende a alguma regulamentação. Todos os produtos novos da área tecnológica, por exemplo, a gente vê os lançamentos no exterior e por que não chega logo no Brasil e em outros países? Porque existe uma legislação que precisa ser cumprida. E toda vez que a gente vê um crime como esse, as pessoas se perguntam assim, mas eu não tenho nada a ver com isso, isso não interfere na minha vida. Interfere, meu amigo. Aí tem imposto que deixou de ser recolhido, aí é uma atividade, é uma cadeia financeira toda que é atingida, todos os lojistas, todo o pessoal que trabalha da forma correta é atingido com isso. Então há empregos diretos sendo afetados por essa prática, e quando há empregos sendo afetados, quando a economia é colocada em risco, isso também se reflete nas outras áreas da sociedade, nos outros problemas sociais que nós temos, por exemplo, a violência.
6h38. Olha essa notícia aqui. As agências dos Correios aqui da capital vêm sendo usadas para transportar drogas sintéticas. No início desse mês, mais de 2.000 porções de entorpecentes foram apreendidas pela Polícia Federal. Segundo as autoridades, as fiscalizações devem ser intensificadas nesse fim de ano. 120 comprimidos de êxtase e pelo menos 2.000 pontos de LSD, drogas bastante utilizadas em festas de música eletrônica. Esse entorpecente foi apreendido durante uma fiscalização de rotina feita pela Receita Federal em um centro de distribuição dos Correios no início do mês de novembro, mais especificamente no dia 5. Nós vamos conversar com o delegado da Alfândega do Porto de Manaus, José Alves Dias, que vai dar mais detalhes sobre a ação da Receita Federal nesse tipo de comércio ilegal de entorpecentes. Delegado, ações são constantes dentro dos Correios para evitar esse tipo de crime. Sim, a Receita Federal ela dispõe de uma equipe de fiscalização, uma equipe de combate a contrabando de descaminho, vigilância e combate de descaminho, que atua fora dos recintos alfandegados ou do aeroporto. Ela atua em outras áreas da cidade, inclusive em todo o estado do Amazonas. E o Correios é um ponto importante, por ser tratado de um centro de distribuição com uma capilaridade muito grande de chegada ao consumidor mais rápido. Então, o trabalho da Receita nessa distribuição é importante para inibir que esses entorpecentes cheguem ao consumidor final. Delegado, diferente de aeroportos e de portos, nos Correios o tipo de droga mais apreendido pela Receita Federal é, de fato, as drogas sintéticas. No caso das drogas sintéticas, a Manaus é um receptor de drogas sintéticas. Essas apreensões, como essa que ocorreu agora no último dia 5, são mercadorias que vêm do sul-sudeste do país. Mas a equipe também apreende muita droga, especialmente skunk, saindo de Manaus. Manaus é um ponto de distribuição para o resto do país dessa droga mais primária, no caso o skunk. As drogas sintéticas, a Manaus é um centro receptor. O que acontece com essas drogas que foram apreendidas? Como se trata de uma situação doméstica, envolve a questão da competência. A Receita Federal tem a competência apenas dessa questão da vigilância e repressão, e não do tratamento criminal do problema. Como se trata de um crime, essa droga ela é enviada, no caso, para o DENARC, no departamento responsável da Polícia Civil por esse processo, e eles que cuidam do resto, inclusive da apuração, da investigação criminal, o resto do reflexo em relação ao ocorrido. Mais de 50 animais domésticos e silvestres foram encontrados em situação de maus tratos em uma residência no bairro Jorge Teixeira. Eles eram mantidos em cativeiro por um casal de irmãos. Um a um, os animais iam sendo retirados da residência. A maioria, cachorros de raça. Tinham também aves, quelônios e macacos que eram mantidos em cativeiro por um casal de irmãos que foi preso em flagrante pela polícia. Recebemos a denúncia pelo funcional numa situação de maus tratos a animais silvestres. Chegamos aqui no local, as 2 viaturas, feito contato com o seu proprietário e perguntamos se realmente havia animais no local. Ele autorizou a entrada das equipes e nós verificamos aí uma situação não muito favorável na criação desses animais. Ele não apresentou nenhuma documentação e de imediato nós acionamos a perícia. A situação da casa, a higiene é aplicada lá. Inclusive, a equipe constatou maus tratos, a equipe da perícia da Polícia Civil constatou maus tratos em alguns cachorros e em alguns animais silvestres. Então, diante dos fatos aí, vocês estão verificando, todos os animais estão sendo retirados desde as 16 horas e até agora não foi finalizado, devido à quantidade de animais. O procedimento agora, todos os animais vão ser levados lá para a Delegacia Especializada no Meio Ambiente e lá eles vão ser ouvidos pela delegada. Os animais foram resgatados depois de uma denúncia. O trabalho de resgate durou mais de 5 horas. Na residência, que fica no bairro Jorge Teixeira, os policiais encontraram os animais amontoados, alguns bem debilitados. Esse é um dos cômodos da casa em que ficavam os animais em cativeiro. A gente pode observar várias gaiolas onde esses animais eram mantidos. Inclusive, policiais do Cipicães ainda fazem a retirada de boa parte desses animais. Ali a gente tem um macaco que está bastante assustado e a situação era essa, que esses animais viviam, não se sabe ainda há quanto tempo. A princípio seria a denúncia de apenas 4 ou 5 macacos em cativeiro,
mas quando nós chegamos aqui, nos deparamos numa situação deplorável, né? De vários animais, animais domésticos, animais silvestres, várias espécies, inclusive exóticas, né, em extinção. Então nós verificamos a situação deplorável dos animais, todos os animais em cativeiro, em jaulas, em grades e em estado também debilitados. Então aqui, além do crime de maus tratos e além do crime de manter os animais em cativeiro, nós estamos ainda investigando a possibilidade de tráfico de animais silvestres, de canil clandestino. E, então, assim, é uma situação gravíssima. Além disso, nós verificamos que 95% dos cães são cães de raça, né? Então, assim, ela alegou, né, que ela criava os animais, que ela ganhava, que ela era protetora, e nós verificamos que não condiz com a realidade. Parte dos animais foi encaminhada para a Delegacia de Meio Ambiente. Outros foram levados para abrigos provisórios. Segundo a delegada, a polícia agora vai investigar se, além do crime de maus tratos, o casal também comercializava os animais. Com certeza comercializava, né? A importância da denúncia, das pessoas fazerem a denúncia. Você vê que todos os órgãos foram lá, né? O batalhão ambiental, a polícia civil, todo mundo. E tem um número do batalhão ambiental que você pode denunciar, está aí no seu vídeo. 988421547. Esse é o número de denúncia. Qualquer situação de maus tratos, cativeiro de animais silvestres, qualquer crime ambiental pode ser denunciado por meio deste número de telefone que os policiais vão lá checar a denúncia, vão lá fazer a verificação, viu? E na manhã desta terça-feira, o delegado Sotero, que está preso, acusado de matar um advogado em 2017 em uma casa noturna, foi visto solto na sede do Tribunal Regional Eleitoral aqui do estado do Amazonas. Os registros mostram o suspeito sozinho em algum momento. Deixa eu falar com o Leon Furtado aqui. Bom dia, Leon. Bom dia para você. Explica esse caso para a gente, Leon. O Sotero teve autorização? O que a justiça diz sobre isso? Ele está solto ou estava solto? Enfim, traz as informações. Pois é, mano, é um ótimo dia para você e a todos que estão acompanhando o Manhã no Ar nesse momento. A gente traz essas informações de que o delegado Gustavo Sotero foi visto lá nas dependências da primeira zona eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Amazonas. De acordo com a defesa dele, Emanuel, ele teria ido atualizar o domicílio eleitoral e estava acompanhado de 2 policiais. Um deles estava com ele lá na zona, segundo essas informações, e o outro teria ficado no carro. As fotos que nós podemos ver, inclusive, mostram aí o delegado Sotero solto em alguns momentos, né? Parece que ele não está acompanhado. Essas fotos elas foram encaminhadas pela defesa da família da vítima, no caso, o advogado que foi morto nessa casa de shows em novembro de 2017. O Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas informou em nota que não houve uma autorização judicial para que ele comparecesse até a essas dependências do Tribunal Regional Eleitoral e já solicitou informações junto à delegacia responsável por essa autorização. Também segue aí investigando esse caso. Já o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Amazonas informou que ele compareceu sim às dependências da primeira zona eleitoral para realizar essa regularização do seu cadastro eleitoral e que, segundo o órgão, só pode ser feita de forma presencial. Aí ficam essas fotos e os vídeos, Emanuel, para as pessoas acompanharem aí. Realmente a gente não percebe a presença desse policial nas fotos e também essas fotos que foram encaminhadas pela família da defesa da vítima no caso do advogado. Volto com você, Manuel. Leon, obrigado pelas informações que você traz para a gente. Até daqui a pouquinho. A gente relembra esse caso, né? O Gustavo Sotero, o delegado da Polícia Civil, está preso pela morte do Wilson Justo. O advogado Wilson Justo, que ocorreu dentro de uma boate ali na Zona Oeste, em novembro de 2017. Ele iria a julgamento agora por este ato aí, olha, como a gente vê no vídeo. Ele levou um soco de Wilson Justo, porque estaria dando em cima da mulher do advogado, aí saca a arma e aí começam os disparos. Nesses disparos, o Wilson Justo, o advogado, morreu, outras 3 pessoas ficaram feridas, né? Disparo de arma de fogo dentro de uma casa de shows aí. Então, e aí o delegado com a arma na mão, depois de ter feito os disparos. Nós acompanhamos aqui o trabalho tanto da defesa quanto da acusação, que utilizaram esses vídeos e fizeram um trabalho midiático, inclusive, anteciparam na mídia
os argumentos que deve apresentar no tribunal do júri, justamente para cada um, né? A acusação para tentar provar a culpa de Gustavo Sotero, a defesa para afirmar que ele agiu em legítima defesa. Acontece que o julgamento foi adiado por um questionamento feito pela defesa em relação aos critérios de escolha dos jurados, de onde teriam saído os jurados. Este caso segue ainda, a gente vai acompanhar nos próximos, o julgamento foi adiado e a gente vai acompanhar ainda esse caso, vamos trazer, você ainda vai ver novos capítulos desta novela, deste caso aí. Vamos seguir. A gente volta a falar sobre violência contra a mulher. Olha esse caso aqui registrado lá na Zona Norte. O agressor usou uma caneta para machucar a própria esposa. Tudo teria começado após o homem se desentender com o genro e a vítima tentar apaziguar a situação. Não deixou letras marcadas, mas sim marcas de ódio pelo corpo. Segundo a Polícia Militar, um homem de 38 anos, identificado como Fernando Campos, agrediu fisicamente a sua própria companheira com uma caneta azul. Exatamente. Segundo os policiais que atenderam a essa ocorrência, as agressões aconteceram em um comércio situado aqui na Rua Penetração, no bairro São José Operário, zona leste de Manaus. Na hora, já era 7h30 da noite, final do expediente. A família estava reunida. Fernando, a esposa, a filha e o genro. Ele já estava ali consumindo bebidas alcoólicas, acompanhado do genro, até que os dois começaram um desentendimento. Ele estava bebendo no local, juntamente com seu genro. Foi quando começou uma discussão entre os dois. Então, para evitar um mal maior, a esposa do agressor, ela interveio na briga. Só que ela ficou do lado do genro. Então ele se zangou, né? E acabou agredindo ela com a caneta azul. Ambas as partes foram conduzidas até o DIP depois dessa situação aí. Segundo o depoimento da vítima, o motivo da discussão seriam ciúmes, mas não da esposa, da filha, uma adolescente que já até morava com um namorado. O problema é que Fernando não gostou muito dessa atitude e até então não aceitava a relação. Ele tem uma filha menor, né, que está em um relacionamento com o genro dele, né? São casados, já vivem juntos? Vivem juntos. Por ele estar em relacionamento com a filha dele, ele deu a oportunidade do genro trabalhar com ele, né, na loja de acessórios dele. Então, provavelmente, ele não aceita muito bem ainda essa situação, né, já que a filha dele é adolescente, né? Aí o efeito da bebida fez com que ele fugisse um pouco da normalidade, né? E falar algumas verdades pro genro dele, né? Que ele não tem coragem de falar quando tá sóbrio. O genro revidou na hora, estava bebendo também ou não? Exatamente, o genro estava bebendo, tentou revidar, né? Já que ele ia sofrer a agressão, né? Mas a esposa aí desse cidadão, ela interveio na situação, né? Não deixou ter agressão mútua entre as partes lá de agressor, né, o acusado e o genro. Após receber voz de prisão dos PMs, Fernando foi conduzido e apresentado na delegacia especializada em crimes contra a mulher. A esposa, a vítima, fez um curativo rápido e também foi levada até a especializada para depor. Após os procedimentos, Fernando deve aguardar na carceragem da unidade policial, aonde ficará à disposição da justiça. A bebida, né? A bebida está sempre no meio de muita coisa ruim. Às vezes as drogas, nesse caso a bebida. E aí, lá no fim das contas, o cara acha que tem o direito de agredir a mulher, né? Eu vou trazer uma outra reportagem agora que também fala do número de mulheres que ingressam, mas que uma atuação de uma outra forma. Dessa vez o ingresso delas no mundo do crime, geralmente influenciada pelos parceiros. Esse é um movimento crescente, viu? Aqui em Manaus, uma jovem de 21 anos foi presa suspeita de ajudar o namorado em um assalto a um mercadinho lá no bairro Alvorada. Ela, segundo a polícia, atuou como piloto de fuga, utilizando o próprio carro para cometer o crime. Até onde vai o companheirismo entre um namorado e uma namorada? É preciso dosar. Segundo a Polícia Civil, essa garota da imagem, a Caroline Araújo Pinon, de 21 anos de idade, ajudou o próprio namorado
a praticar um assalto. O papel dela, piloto de fuga. Ela utilizou o próprio veículo, este modelo Palio, para ajudar o namorado a fugir da cena do crime. Como é que começou essa história? Uma vítima procurou os policiais aqui do 10º DIP, registrou um boletim de ocorrência e informou que criminosos invadiram um estabelecimento comercial no bairro Alvorada. Um assalto foi anunciado e essa vítima conversou com a gente e disse como tudo aconteceu. Eles chegaram num Palio, anunciaram o assalto e perguntando pelo dinheiro, eu falei que eu não tinha o dinheiro. Aí eles puxaram o caixa, levaram o caixa com tudo e 2 celulares. Muito agressivo, engatilharam uma pistola na cabeça da minha filha, eu falando que não tinha dinheiro e ele super ignorante. Mas tinha 4 pessoas dentro do carro, saiu 2, os 2 armados e ficou 2 pessoas lá fora dando fuga para eles. O carro utilizado para praticar o assalto já está aqui no pátio do 10º Distrito Integrado de Polícia. Foi apreendido. Agora, como será que os policiais conseguiram chegar até esse veículo? A vítima, que veio registrar um boletim de ocorrência, trouxe um dado importante, um detalhe. Falou que lembrava-se claramente que o veículo tinha uma marca de tinta amarela, que é exatamente essa aqui. A vítima também conseguiu anotar a placa do veículo. Os policiais, na manhã desta terça-feira, iniciaram uma rápida investigação e chegaram até o proprietário, endereço dele, o morador do bairro Compensa. O idoso disse aos policiais que havia financiado o carro para um amigo e quem estava utilizando o veículo era a filha desse amigo e cedeu endereço aos policiais que foram até a casa da suspeita no bairro Santo Antônio. E para surpresa dos policiais, essa garota já estava em um lava-jato. Querendo o quê? Tirar a marca de tinta porque sabia que estava sendo procurada pela polícia. Ela foi interrogada, foi trazida à delegacia e aí não teve jeito. Confessou todo o crime e disse que sim, que era piloto de fuga. Ela ajudou o namorado e os comparsas dele a fugirem do local para não serem identificados. O que ela não sabia é que essa vítima já tinha anotado a placa. Essa garota saiu pela porta da frente da delegacia, mas foi indiciada por roubo majorado. A polícia agora procura o namorado dela, Wilson Klemer. Esse homem da imagem, ele já está sendo procurado pela polícia. Ele foi o autor do assalto que ameaçou a vítima com uma pistola. A polícia quer recuperar os 2 aparelhos celulares que foram levados e também quer chegar agora até os outros 2 comparsas desse criminoso. É um movimento crescente, né? Essa daí foi um caso mais extremo. Se tornou piloto de fuga para o companheiro. E para tu ver, a mulher está tão envolvida, que ela não se preocupa nem em utilizar um carro que pode ser rastreado. Pelo simples fato de alguém identificar a placa ou anotar a placa, é possível chegar até o... Então ela nem com isso se preocupou, pelo nível de envolvimento que está. Agora, quando é o contrário, as coisas não funcionam desse jeito, não. Não funcionam dessa forma. Se fosse ela a cometer crime, o companheiro aí, talvez não desse essa atenção. Um exemplo claro, se ela ficar presa, ficar atrás das grades e esse cara não estiver, será que ele vai visitá-la? Será que ele vai ter essa mesma dedicação que ela teve, colocando em risco a própria segurança, se dispondo a se tornar uma criminosa, a cometer crimes? O contrário dessa história nem sempre é o mesmo. As mulheres que são influenciadas pelos companheiros a entrar no mundo do crime, muitas vezes no tráfico de drogas, no doméstico assim, geralmente são elas que levam a pior. Nós trouxemos aqui ontem, inclusive, o caso de uma moça desaparecida que existe a suspeita de que ela tem algum tipo de envolvimento com tráfico de drogas. É uma vítima, está desaparecida, até agora ninguém tem informação. A família tem lá um indício, acha que ela foi morta por conta de algumas imagens que foram divulgadas, mas infelizmente este é o futuro, ou pelo menos é uma das perspectivas para quem se dispõe a entrar na vida de crime, para quem se dispõe a cometer crimes. Esta moça aí foi presa, a gente aguarda, a gente espera que ela
utilize essa experiência e essa ficha policial para cair em si e sair desta vida, entender que esse relacionamento não é um relacionamento ideal para ela. É o que a gente espera, a gente só pode torcer daqui. Mas se ela voltar a rescindir, a gente traz a reportagem de novo aqui, viu? Infelizmente. 6 horas e 58 minutos. A gente vai trazer uma reportagem agora, mas antes, deixa eu me despedir dos nossos ouvintes, das pessoas que acompanham o Manhã no Ar pela rádio, pela FM O Dia, pela 93.1. Muito obrigado pela sua audiência. A gente vai exibir agora uma reportagem sobre roubos, mas vai dar às 7 horas da manhã, que é o nosso tempo de transmissão. Então, com os nossos ouvintes, a gente volta a conversar com você amanhã, a partir das 6 da manhã, aqui mesmo no Manhã no Ar. Aqui na televisão, seguiremos até às 8h30, contando sempre com a sua audiência e continuando com informações, ainda da área policial. A delegacia especializada em roubos e furtos de veículos está à procura de um casal suspeito de roubar carros aqui em Manaus. A última vítima dessa dupla foi abordada no estacionamento de um supermercado na Zona Leste e teve o carro modelo Palio roubado. Toda essa ação foi registrada por uma câmera de segurança. O relógio marca 10 horas da manhã. A movimentação é tranquila dentro do estacionamento de um supermercado que fica na Avenida Altais Mirim, mais conhecida como Grande Circular, na zona leste da capital. Uma mulher que preferiu não ser identificada está acompanhada do marido dentro de um carro. Eles estacionam na primeira vaga do estacionamento. Eles ainda não sabem, mas segundos depois de estacionarem o veículo, eles vão ser assaltados. A ação criminosa foi registrada pelas câmeras de segurança do próprio supermercado. Um homem e uma mulher estão olhando a movimentação e escolhendo uma vítima. Depois que eles percebem que um carro estacionou na primeira vaga, eles decidem entrar em ação. O homem se aproxima da vítima e saca uma arma de fogo. É aí que ele anuncia o assalto. Foi quando a mulher, a comparsa do homem que anunciou o assalto, entrou em cena, empurrou a vítima, entrou no veículo. Depois disso, os dois fugiram do local sem serem identificados pela polícia. No momento que eu estacionei, eu travei o carro e aí, quando eu me virei, ele já estava com a arma e pedindo a chave, passa a chave. Então, eu passei a chave. Quando eu lembrei do documento, eu quis pegar, mas eu lembrei que ele estava com a arma, então chegou uma mulher, me jogou para o lado e entrou, e eles desceram no estacionamento todinho. Saíram lá no outro portão. A senhora estava com o seu marido? Sim, estava com meu marido, mas ele já tinha saído do carro. Quando ele viu, eu já estava sendo assaltada. O caso foi registrado aqui na delegacia especializada em roubos e furtos de veículos no mesmo dia do crime. Segundo o delegado titular, delegado Cícero Túlio, a polícia está investigando essa dupla de criminosos. Inclusive, tem informações de que esses dois suspeitos, esse homem e essa mulher que aparecem no vídeo, possam ter cometido outros crimes nessa mesma área da cidade. Demonstra aí a audácia desse tipo de criminoso, né? É uma dupla aí que vem sendo agora já investigada pela delegacia especializada em roubos e furtos de veículos. Existem notícias de que possivelmente pessoas com as mesmas características já haviam feito um assalto com esse mesmo modus operandi em outro supermercado da Zona Leste de Manaus, e agora pedimos a colaboração aí da sociedade, da comunidade, da população, para que nos informe caso tenha aí conhecimento da identidade desses dois suspeitos, a fim de possibilitar aí aprofundar as nossas investigações e que a gente possa retirar de circulação esses criminosos que têm feito mal à sociedade. Delegado, quem tiver qualquer tipo de informação pode estar colaborando de que forma? Pode comparecer pessoalmente na nossa unidade policial, que terá a sua identidade preservada, ou manter contato através do WhatsApp denúncia aqui da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos, que é o 9962-2442. A vítima agora pede ajuda da população e da própria polícia para tentar recuperar esse veículo, pois é o único meio de transporte dela que ela sequer terminou de pagar. A vítima ainda lamenta a onda de violências que, infelizmente, é constante na zona leste da capital. Estou sem veículo porque era o meu único transporte, né? O único transporte da família, né? E eu estou sem condições para nada, até mesmo para vir até a delegacia. Eu tenho que estar indo de Uber, né? Pagando mototáxi, porque eu não tenho outro meio. E você
Qual a similaridade, a semelhança, o ponto em comum dessa reportagem com a anterior? A presença de uma mulher na cena de crime ou cometendo crime. O criminoso vem, aborda o motorista, deve ter tomado a chave do carro aí, a mulher tenta ir para o carro, olha, a outra vem, a comparsa entra no veículo, na verdade o criminoso tomou a chave da mulher, né, da vítima. E aí os dois arrancam o veículo e saem daí. Mais uma mulher comparsa de crime, certamente é o companheiro, é o movimento natural, né? Ou pelo menos o que tem levado as mulheres a se envolver nessas atitudes criminosas, o companheiro, e a gente traz aí dois casos em que as mulheres estão envolvidas, viu? Olha, eu estou recebendo uma informação aqui de que 2 homens invadiram uma unidade básica de saúde, uma UBS, para cometer furto. No momento do furto, um deles sofreu um ataque cardíaco dentro da UBS. É a informação que eu estou recebendo. O Bruno Fonseca está acompanhando este caso, isso lá no São Francisco. Daqui a pouco a gente vai trazer informações sobre este caso com o Bruno, que está no local, apurando essas informações, mas parece assim, até irônico, né? Alguém que passe mal dentro da unidade básica de saúde, só que ele não foi lá, a princípio, em busca de atendimento médico, não. A suspeita é de que ele, com a ajuda de um comparsa, invadiram o local para cometer furtos. Furtos numa unidade básica de saúde, num estabelecimento público que se dedica, um espaço dedicado a atender a população, a atender justamente casos de saúde. E este suspeito, então, teve este mal súbito e pode ter chegado a óbito neste local, pode ter morrido neste local. Informação que a gente confirma direitinho daqui a pouco, com todos os detalhes, com o Bruno Fonseca, que está neste local e já traz essas informações para a gente. Deixa eu falar sobre ontem à noite. Um homem de 36 anos foi baleado no momento em que pedalava na rua Afonso Pena, lá no bairro Praça 14, na zona sul de Manaus. A polícia investiga agora o que teria motivado, o que estaria por trás deste crime. A gente vai entender melhor o que aconteceu na reportagem do Rafael. Nós estamos aqui na rua Nhamundá, na Praça 14, zona sul de Manaus. Esta via foi palco de uma tentativa de homicídio contra Rafael Mendes Paixão, de 36 anos. De acordo com os policiais da 24ª Companhia Interativa Comunitária que atenderam esta ocorrência, o Rafael ele estava mais ali no fundo, na Avenida Afonso Pena, que corta o local. E quando estava em uma bicicleta, pedalando normalmente, um carro Prisma branco passou aqui pela região e começou a atirar diversas vezes contra ele. Foram cerca de 5 tiros que atingiram o Rafael, que correu aqui para a frente dessa espécie de mercadinho com lanche e bar para tentar se salvar, já que várias pessoas estavam aqui pela região. Depois de correr para cá, o Rafael caiu aqui nas proximidades e pediu socorro às pessoas que estavam lanchando. Depois dessa situação, foi que chamaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e também acionaram os policiais da 24ª SICOM, que chegaram aqui no local e colheram os primeiros dados. Conforme os policiais, a região aqui teve a segurança reforçada para que os policiais possam encontrar este carro de característica branca que passou aqui pela região e atirou contra o Rafael. Ainda de acordo com a polícia, o Rafael não tem nenhuma passagem pela polícia, o que deixa esse crime, essa tentativa de homicídio, ainda mais misteriosa, porque a motivação, então, não se sabe até o momento. Apenas que o Rafael agora recebeu o atendimento do SAMU e foi encaminhado para o Hospital de Pronto-Socorro 28 de agosto, na zona centro-sul de Manaus. Lá, ele deve receber um atendimento especializado, já que os tiros atingiram, em sua maioria, de acordo com a polícia, os braços do Rafael. Aqui no local agora fica toda uma aglomeração de pessoas que tentam entender essa noite tenebrosa aqui na Praça 14 com um baleado. Zona Sul, né, meu amigo? Zona Sul da cidade. Olha, policiais do Departamento de Repressão ao Crime Organizado prenderam ontem no bairro Tarumã a mulher do traficante Marcos Pará, preso. O Marcos Pará preso por envolvimento na morte do delegado Oscar Cardoso
e prendeu também um homem suspeito de estelionato. A equipe estava investigando casos de fraude na compra de veículos quando rastreou o carro em que eles estavam. Deixa eu falar com a May Chapiama sobre essa história aqui, ela tem uns detalhes. May, bom dia para você mais uma vez. Com eles estavam também uma pessoa bastante conhecida pela polícia, né, May? Explica essa história para a gente. Exatamente, Emanuel. Durante essa prisão e apreensão estava também o filho do ex-deputado Wallace Souza, Rafael Souza, que foi condenado a 9 anos de prisão pela morte de Cleumir Pereira, o caçula, em 2007. A Polícia Civil estava investigando casos de fraudes aí na compra de veículos, crime que teria acontecido em outubro, quando eles chegaram nesse veículo ali no bairro do Tarumã, na zona oeste de Manaus. No momento em que os policiais abordaram esse veículo, eles encontraram 3 pessoas no interior, que seria o Cristiano Martins, de 34 anos, a Luciana Uchoa, mais conhecida como Estrela, que é a esposa do narcotraficante bem conhecido aqui, que é investigado pela morte do delegado Oscar Cardoso, e também o filho do ex-deputado Wallace Souza, Rafael Souza. Os 3 celulares dessas 3 pessoas foram apreendidos para análise, para saber se eles têm alguma ligação com o tráfico de drogas. Cristiano, de 34 anos, ele confessou que o veículo era dele e com ele foram encontrados máquinas de fazer cartões e outros chips, e além de 2 notebooks. E também nesses notebooks a polícia encontrou um vídeo onde a pessoa fez um vídeo de uma pessoa, botou uma microcâmera em um caixa eletrônico para pegar as senhas dessas vítimas e clonar os cartões. A Luciana Uchoa, ela foi presa, ela teria rompido a tornozeleira eletrônica, já que ela foi condenada e respondia no regime semiaberto. Ela pagou uma fiança e foi liberada da delegacia. Agora o Rafael Souza foi para a delegacia e lá ele negou qualquer tipo de participação e envolvimento com o tráfico de drogas. A defesa de Rafael Souza hoje, em nota, informou que ele não faz parte, né, que não tem nada a ver com essa situação, que não faz parte aí desse crime organizado, que não tem nada a ver e que essa matéria seria uma inverdade. Então a gente vai acompanhar o desenrolar dessa situação, saber qual seria o envolvimento dele aí com a Luciana Uchoa e também com o Cristiano Martins, ele que é suspeito aí de fazer a lavagem do dinheiro do tráfico de drogas, viu, Emanuel? Eu volto com você. May, obrigado pelas informações. May, coloca, por favor, essas imagens. Daqui a pouco eu volto a falar com você, May Chapiama. Coloca essas imagens, por favor, Peixe. Exatamente. Esse é o Cristiano. Esse é o Cristiano. Eu estive ontem lá na Delegacia Geral, essas imagens o Gustavo Barros fez com a gente. E aí, esse vídeo, o vídeo que aparece nesse notebook aí, era justamente um registro de alguém colocando a senha no caixa eletrônico. E aí o que o Cristiano fazia? Pegava essas informações que eles filmavam, justamente essa daí, olha. Isso aí é um vídeo ilegal de um caixa eletrônico, de um golpe em andamento. Eles faziam esses registros aí e a partir dessas informações produziam os cartões para fazer a fraude. A polícia, o DRCO, agora começa uma outra investigação. Eles chegaram até o Cristiano pela investigação de um carro, que seria fruto de uma fraude, de um financiamento fraudulento provocado pelo Cristiano. Ele era o investigado, mas lá no carro encontraram a mulher do Marcos Pará, ela que saiu sob fiança, sob pagamento de fiança, com a tornozeleira rompida. Ela deixou a tornozeleira em casa e estava andando na rua tranquilamente e só foi presa neste caso aí, não é porque estava sendo monitorada pela tornozeleira não, é porque ela foi encontrada no momento em que a polícia realizava a prisão. Assim também como, por pura sorte, a diretora me lembra aqui, assim também como o Rafael também, o Rafael Souza. Estava lá. Ele não foi preso, não foi porque não foi encontrado nenhuma materialidade com ele. Ela estava com a tornozeleira rompida e vai responder por isso. Agora, o Cristiano, que estava sendo investigado apenas pela fraude no veículo, agora vai ser investigado também pela produção dos cartões eletrônicos, dos cartões de crédito, os cartões de débito que ele utilizava esse equipamento para fazer, e mais, a partir da conexão com essas pessoas que fazem parte de gangues, de grupos criminosos aqui na cidade, a polícia agora começa a investigar o que pode ser um esquema de lavagem de dinheiro. Um esquema de lavagem de dinheiro. E essas foram as palavras do diretor do DRCO que falou ontem à imprensa em coletiva.
Então, pode ser que este seja um esquema que a polícia encontrou também por sorte. Investigava um crime, acabou chegando alguém sem tornozeleira e também a um outro esquema criminoso que poderia estar aí beneficiando pelo menos um desses grupos que anda promovendo matanças aqui na cidade. Estão presos, viu? Deixa eu falar agora do caso Flávio. A defesa de Mike Parede, preso por suspeita de envolvimento na morte do engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos, alega prisão política no pedido de habeas corpus que ingressou no Tribunal de Justiça do Amazonas para revogar a prisão temporária do ex-militar do Exército. Mike confessou ter matado a vítima em legítima defesa. Para o advogado de Mike, o Josemar Bessó Júnior, o envolvimento do filho da primeira-dama do município de Manaus, o Alejandro Valeico, é o que está motivando a manutenção do encarceramento do investigado. A defesa afirma ainda que a prisão temporária deve ser instituída apenas em casos excepcionais e que o cliente sempre colaborou com as investigações. Isso é o que afirma a defesa. Essa colaboração não foi vista, por exemplo, lá no início, pelo que divulgou o delegado Paulo Martins, e todos nós acompanhamos, quando Mike se recusou a fornecer material para o exame de DNA, se recusou no primeiro momento a participar de alguma reconstituição, no momento em que o depoimento dele não foi condizente com o depoimento de outros. Então, logo lá no início deste inquérito, da apuração, ele não colaborou muito, mas depois confirmou, ele assumiu o assassinato do Flávio e agora a defesa alega que ele é um preso político. A gente segue acompanhando este caso. Pedro Neves do Nascimento, mais conhecido como Júnior, foi preso durante uma abordagem policial no bairro Santa Luzia, na zona sul da cidade. Ele é conhecido pela polícia como gerente do tráfico lá no centro. Vamos acompanhar, vamos entender melhor na reportagem. Durante patrulhamento na Santa Luzia, na rua de mesmo nome, na zona sul de Manaus, os policiais da 2ª Companhia Interativa Comunitária conseguiram tirar de circulação o Pedro Nascimento. Ele que é mais conhecido como Vulgo Júnior. Ele, segundo a PM, é gerente de um traficante que comanda o tráfico de drogas ali na região central da cidade. De acordo com os policiais, durante o patrulhamento de rotina pela rua Santa Luzia, o Pedro estava saindo de uma residência, saindo com uma espécie de sacola, como se fosse levar uma encomenda para algum outro lugar. Foi quando os policiais, avistando a atitude suspeita dele, que ficou bastante nervoso, resolveram fazer a abordagem. E durante a abordagem policial, os policiais encontraram diversas trouxinhas de maconha, ox, cocaína. O cidadão de nome Pedro Neves do Nascimento, né, o Vulgo Júnior, né, ele é o gerente, né, já foi feitas outras abordagens nele, ele é o gerente lá da Feira da Manaus Moderna, né, só que ele mora aqui na Santa Luzia, na Travessa Santa Luzia, no bairro Santa Luzia, né, e na hora que a viatura passou no local lá, ele ficou nervoso, né, se encontrava com uma bolsa, né. Aí acharam estranho, abordaram e foi verificado todo esse material ilícito, né, encontrado com ele, né? R$100 em espécie, R$100 em nota falsa, 2 balanças de precisão, 41 trouxinhas de supostamente maconha, né? E várias outras porções de entorpecente. Tenente, ele chegou a dizer se ele estava indo abastecer a região ali da Manaus Moderna, como o senhor disse que ele é gerente do tráfico lá da região? Ele chegou a informar a guarnição, né, que ia realmente abastecer lá toda a Feira da Manaus Moderna, né? Inclusive os pessoal já estavam aguardando ele lá no local. Diante dos fatos, os policiais deram voz de prisão e ele entrou, olha, aqui neste camburão. E daqui saiu direto para o 1º Distrito Integrado de Polícia, onde foi apresentado aos policiais civis e vai passar por audiência de custódia para definir se ele responde a mais este crime em liberdade ou se vai para algum presídio da capital. Tem que responder mesmo, e esses são os gerentes, esses é que precisam ser presos pela polícia. Você lembra que ainda há pouco eu falei do caso dos 2 assaltantes ali na UBS, na Unidade Básica de Saúde em São Francisco? O Bruno já fez uma gravação para a gente, vai trazer os detalhes disso numa gravação. Vamos acompanhar o Bruno?
Olá, muito bom dia, Emanuel. Nós falamos aqui direto do bairro São Francisco, na zona sul de Manaus. Olha, nós estamos aqui bem em frente à UBS São Francisco. E por volta das 5h30 da manhã, várias pessoas estavam aqui já na fila para entrar para serem atendidos. Mas olha só, eles foram surpreendidos por 2 assaltantes. Esses 2 assaltantes vieram e fizeram a limpa aqui com as pessoas que estavam realmente aqui querendo receber o atendimento. Só que um deles, Emanuel, acredite, no momento da ação criminosa, quando ele dá 3 passos para trás e tenta agredir uma pessoa que ia sendo atendida aqui, ele supostamente aí, né, que é a suspeita, é que ele tenha infartado e morreu aqui na frente da UBS. Ou seja, o assaltante morreu cometendo o ato de criminalidade. Mais detalhes você confere logo mais no Alô Amazonas e também no Alerta Amazonas. Eu volto com você no estúdio, Manuel. Ok, Bruno, obrigado pela gravação, obrigado pela informação que traz pra gente. É um caso trágico mas absurdamente contraditório, né? Absurdamente contraditório. O cara invade uma unidade básica de saúde para furtar, né? E teve o ataque, pelo que o Bruno descreveu para a gente, no momento em que confrontava uma vítima, no momento que ia confrontar uma vítima, e está aí o resultado, né? Faleceu enquanto cometia um crime, faleceu dentro de um local, de uma casa de saúde, de uma casa onde a saúde das pessoas, onde a comunidade deve se cuidar da própria saúde. O criminoso morreu de um problema do que pode ter sido o infarto, como o Bruno trouxe a informação para a gente aqui. Assim, essas coisas a gente não sabe como vai acontecer, mas se ele não estivesse cometendo o crime, há a possibilidade de que ele ainda estivesse vivo, não é não? Vamos fazer um intervalo? Vamos fazer um intervalo e logo depois do intervalo a gente fala sobre o prédio da Santa Casa de Misericórdia, que deve ir a leilão no próximo dia 21. É uma decisão da Vara Especializada da Dívida Ativa que atendeu a um pedido a favor da Curadoria Geral do município, viu? Depois do intervalo, a gente também comenta a saída do presidente Jair Bolsonaro do PSL. Ele confirmou ontem que deixa a legenda pela qual foi eleito e já anunciou o nome do novo partido que ele pretende fundar, Aliança pelo Brasil. Informação que a gente traz já depois do intervalo.